vamos já no mês de agosto, aqui a meio do verão. Já estamos a caminho também a um ano das Jornadas da Juventude, que agora, quando estamos a gravar este podcast, está a fazer precisamente 364 dias para as Jornadas Mundiais da Juventude. Sim. E cá estamos, assim no pico do verão, para continuar este nosso caminho conjunto do podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. Tempo de férias, tempo de também boas leituras, tempo de ocupar a cabeça com outras coisas para além daquilo que é o habitual. E, entretanto, aqui na paróquia, como é que têm sido estes dias, Padre Nuno? Então, em primeiro lugar, falar destas coisas boas. Eu sei, finalmente, tu já tiveste um campo de férias, e não foram bem as tuas férias, assim, de descanso e de repouso, e também estar com a tua família ou com as pessoas assim mais próximas. Também já tiveste uma semana de férias de padres, também não é mau. Pronto, já começaste assim a experimentar. Eu tive esta primeira semana, a última de julho, estive com uma família ou com umas famílias aqui também de Cascais, no sítio onde eles habitualmente vão passar férias. Convidam-me regularmente para ir ter com eles. Normalmente não consigo arranjar disponibilidade de tempo útil para ir até lá abaixo, mas este ano Nosso Senhor arranjou a minha agenda e tu também deste-me um empurrão. E por isso fui uns dias apanhar sol para uma praia e foi ótimo para descansar, para estar com as famílias também noutro contexto, principalmente com os seus filhos e netos, que alguns nem sequer vivem cá em Cascais, por isso mesmo que eu os tenha batizado não são assim tão próximos, e de repente passar assim uns dias assim nesta familiaridade também é muito bom. Além de poder celebrar missa todos os dias, também num contexto assim um bocadinho diferente. Hoje, aliás, o tema que nós vamos trazer aqui assim para a conversa tem muito a ver também com esta celebração litúrgica da Igreja. Por isso é sempre bom a gente estar com o espírito renovado, e às vezes os lugares diferentes, a Assembleia diferente, ajuda-nos também a ter uma atenção particular. E mesmo nós, padres, ao celebrarmos, estamos num contexto se calhar mais familiar, mais próximo, não tão cerimonioso, e por isso podemos fazer os gestos bonitos e simples, naturais, normais, mas num ambiente muito mais familiar, por assim dizer. Por isso foi uma semana ótima. E pronto, e depois esta semana, 1ª de agosto, também tenho a intenção de ir mais uns dias de ter com outras famílias, a outro lugar também, que já me convidaram no ano passado, mas no ano passado foi a minha ressaca do Covid e por isso não pude, não me sentia bem para descansar, sentia-me assim um bocadinho cansado e pesado depois de ter sido recuperado da infecção do vírus. Por isso este ano, se Deus quiser, ainda hei de passar lá uns dias com estas famílias, mas fomos todos surpreendidos. Ou seja, no dia em que estamos a gravar, soubemos no dia anterior da acusação de um crime grave, de um crime de violação feito por um sacerdote que vive aqui em Cascais, que é natural cá de Cascais, mesmo que não tenha tido nenhuma nomeação pastoral aqui para a paróquia, mas vive nos terrenos da nossa paróquia. Toda a gente o conhece, todos nós o conhecemos. Tu se calhar não, porque só estás cá há 2 anos, e ele de facto há algum tempo que a sua nomeação não tem a ver com a paróquia de Cascais, por isso nem sequer celebra missa por aqui. De vez em quando, muito esporadicamente, faz um serviço ao outro porque lhe pedem, mas fomos surpreendidos com essa notícia. Nós já sabíamos, o Patriarcado de Lisboa tinha feito um comunicado a dizer que da existência deste caso, de um sacerdote suspeito de violação, e que tinha sido suspenso de todas as suas obrigações pastorais. Eu, pároco de Cascais, já sabia há algum tempo que o padre João estava suspenso da sua nomeação de capelão do Hospital do Alcoitão, mas não sabia as duas coisas, ou seja, não sabia que era por causa disto. Sabia que o padre João estava suspenso das suas atividades, e soube na segunda-feira de manhã que um padre estava suspenso por um alegado crime de violação, mas nunca me passou pela cabeça. Ou seja, por isso fui completamente apanhado desprevenido e de surpresa, com um misto de tristeza e de escândalo, e também de oração a Deus, quando à noite
me ligaram, aliás, eu não estava a ver, não estava a ver televisão, ou seja, não estava a ler uns textos, estava noutra e de repente comecei a receber uma mensagem, depois recebi um telefonema e depois tu, entretanto, também chegaste a casa e vimos aquilo quase os dois em direto. E pronto, e foi isto. E ainda para mais as notícias diziam com alguma imprecisão que era o pároco de Cascais. Ora, o pároco de Cascais sou eu. Sim, e claro. por isso não tem nada a ver, com o pároco de Cascais. Continuam a falar de padre de Cascais, as pessoas podem continuar a pensar, padres de Cascais, pronto, são quem? São os que vivem cá, são os que trabalham cá, são os que nasceram cá. Pronto, há assim mas depois na própria notícia até dão um nome e tudo e dizem qual é que é a sua função. Por isso, a primeira coisa que nós tivemos que dizer, até para não ser causa ainda de maior escândalo, foi que não era nenhum padre com nomeação para a paróquia de Cascais. E depois também pelos vistos, isso não sabíamos, isso foi notícia da televisão, pelos vistos o crime foi cometido, ou terá sido cometido, em instalações da igreja da paróquia de Cascais, ali nas Fontainhas, na Ressurreição. Como nós sabemos, existem lá 2 edifícios da igreja, ou seja, a igreja propriamente dita, da Ressurreição, com salas ligadas à pastoral social e à pastoral normal da igreja, e depois temos as capelas mortuárias. Por isso não sabemos se aconteceu, o que é que aconteceu, onde é que aconteceu, mas a acontecer foi completamente, ou seja, não sabíamos da existência sequer que o padre João ou outro padre qualquer, senão, eu acho que nem tu tens sequer, eu também não tenho as chaves da Igreja da Ressurreição, tu tens as chaves da Igreja da Ressurreição. Eu fui lá antes, quando estávamos a tirar fotografias das igrejas e tudo mais, e tive de ir pedir à senhora que abria. Claro. Por isso E não é, de facto assim, era só ali que tinha a chave, portanto não. sim, Não sei, acho que não é do nosso conhecimento, nós não sabíamos, nem tínhamos que saber, ou seja, não é comum, não é habitual, nós padres, existem chaves na igreja propriamente dita, para quando nós precisamos, e existem as pessoas responsáveis que cuidam, que abrem a igreja para os atos litúrgicos, que limpam, que arrumam, e que estão sempre ao nosso serviço, e é melhor assim, porque senão nós padres, imagina as chaves todas que tínhamos que ter, não é? E tínhamos que usar todos mais cedo para abrir as igrejas, por isso nós padres não temos as chaves de todas as igrejas de Cascais, e por isso também é uma surpresa a acontecer, não é? Saber que foi usada de uma forma, se calhar, indevida e ilícita essas chaves. Mas sim, de facto, as chaves da igreja e das capelas mortuárias, sobretudo das capelas mortuárias, como são de um uso público, como são de um uso comum, há muita gente que tem as chaves e por isso é difícil de controlar. Mas pronto, mas basicamente são essas duas coisas, ou seja, não é... Não está ligado à paróquia propriamente dito, mesmo que ele resida e tenha sido, julgo eu, batizado, ou quando foi ordenado padre pela paróquia de Cascais, porque era aqui a sua residência, ter sido em instalações da paróquia, a ter acontecido, foi também sem o conhecimento e sem noção da paróquia. Pronto, mas dito isto, o que é que podemos fazer? Ou seja, é olhar para Nosso Senhor, né? e rezar pela Igreja, em primeiro lugar por todos aqueles que sofrem e por esta vítima, ou por esta alegada vítima, só tem que ter o nosso respeito e acolhimento, e não se passa pela cabeça o sofrimento físico ou emocional que ela poderá estar a passar, por isso devemos também encher-nos de compaixão e rezar e cuidar para que ninguém se sinta perseguido, ofendido, violentado por qualquer membro ou rosto da Igreja. Rezar também pelo Padre João, porventura pelo que está a passar. Nós todos somos presumivelmente inocentes, até prova em contrário. Por isso, rezar por ele, para que Nosso Senhor continue a ser o seu conforto, o seu guia, que o ajude a passar por todas estas dificuldades, e pronto, e rezar por toda a Igreja, para que estes amassos que vai levando, e porventura até com algum grau de justiça, não é?
que, pronto, que sirva para a salvação de muitos e que sirva também para a conversão nossa dos pecadores, para continuarmos sempre, como é que se diz, necessitados e conscientemente necessitados da graça de Deus, para não nos perdermos, para não nos enganarmos no caminho. Mas basicamente era isto. Foi assim uma semana, o início do mês de agosto, assim muito, muito violento. Vai continuar a ser, pelo que a gente percebe. Vamos agora, todas as semanas, vamos ouvir notícias de crimes ou de possíveis crimes cometidos agora ou há dezenas de anos. Uns mais graves em relação a menores de idade, outros também graves, porque são uma ofensa àquilo que é o papel e que é o lugar do sacerdote, e pronto, estamos cá para isso, para que Nosso Senhor deste mal, desta ditosa culpa, nos faça continuar a reconhecer o seu grande Redentor, que é só Ele. Por isso foi assim uma semana, ou está a ser uma semana assim um bocadinho estranha, um bocadinho atípica. Quando estamos a gravar isto, é bom sinalizar, estamos a gravar isto na manhã de terça-feira, dia 2 de agosto, por isso tudo que são comentários, notícias, mais desenvolvimentos e tudo... Não sabemos ainda. Nós saímos de manhã, celebrámos missa, ou celebrei missa, não vimos notícias de lado nenhum e logo a seguir à missa, aqui no Centro Pastoral, estamos a fazer a gravação, por isso, durante a manhã de terça-feira, tudo que se possa conhecer, ou saber, ou falar, é-nos totalmente desconhecido, por isso a única coisa que sabemos foi a notícia que saiu de ontem à noite nos telejornais e nos jornais online, essas coisas todas, e pronto, e é assim, estamos cá para isso e vamos continuando a crescer juntos, e que isto nos ajude também a sermos cada vez mais vigilantes e fiéis a Nosso Senhor e não nos afastarmos da sua graça. Por acaso até o Evangelho do próximo domingo, agora de estar vigilante. Por acaso ainda não li do Evangelho do próximo domingo, normalmente só começo a ler a partir de quarta ou quinta, mas pronto, mas vamos ver isso. Nosso Senhor, as leituras já estavam escolhidas há 50 anos, não é? Por isso, mas são muito atuais, sim, sempre. Então se calhar é quando nesse sentido voltarmos mais para Jesus, também voltarmos mais em oração em conjunto, por não apenas isto, mas estar sempre unidos na oração a Jesus. Então tínhamos pensado hoje apresentar um documento que o Papa Francisco lançou, quando é que isto foi? Foi lá para o final do mês de... Foi no dia 29 de junho, portanto foi na cidade de São Pedro e São Paulo. Quando eu fiz 20 anos de padre. Nos 20 anos do Padre Nuno, estava o Padre Nuno a lançar o livro com os seus 20 anos, 20 homilias, estava o Papa Francisco a lançar o Desiderio Desideravi. Sim. Desejei ardentemente, assim em na nossa tradução litúrgica, sim, é desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. É assim o anúncio, segundo a versão de São Lucas, de Jesus a aproximar-se da última ceia. E fala-nos precisamente destas questões da missa, da liturgia, e de como é que podemos então vivê-la de uma forma mais ardente. Quer dizer, muitas vezes nos últimos anos se calhar vimos assim muitos documentos mais normativos, o que é que se pode usar, o que é que não se pode usar, o que é que se deve, o que é que não deve. Sim, saiu agora há pouco tempo, nós começámos a usar na Páscoa a nova edição do Missal Romano, a nova tradução do Missal Romano, por isso estamos ainda um bocadinho atentos e preocupados em dizer 3 vezes por minha culpa, minha tão grande culpa, a sabermos também como é que são as terminações das orações que os padres fazem, em nome de todo o povo reunido a celebrar a missa. Por isso, a liturgia, normalmente os textos mais comuns, mais conhecidos, são essas coisas práticas, não é? Sim. Agora faz-se esta oração, agora muda-se esta palavra, atenção a este gesto, deve-se fazer assim, deve-se fazer assado, quem celebra, quem não celebra, quem prega, quem não prega, quem dá a comunhão, quem não dá a comunhão, quem lê, quem não lê. Por isso nós temos muitos textos, não é? Muitos documentos da Igreja, da Congregação para os Sacramentos e Culto Divino e também dos Santos Padres, mas este é... Conhecias algum texto do Papa ou da Igreja assim mais teológico ou mais evangelizador sobre a liturgia? Assim propriamente só lá no início, nos primórdios, o Papa Pio XII quando lançou assim uma que era sobre estas coisas de liturgia, sim, que era agora esqueci-me do nome, até fiz um trabalho sobre isto e tudo na faculdade. Mas olha que está aqui se calhar uma das citações, por isso dá para ver. É capaz de ser
Mediator Day, exatamente. Na Mediator Day, sim, exatamente, lembro-me. Sim. Em que, de certo modo, apresentava já assim um bocadinho neste sentido, ia dando um bocadinho de formação daquilo que é que acontece, não é? O que é que acontece na liturgia. E este é o propósito do Papa Francisco, quer dizer, o próprio título diz sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Sim. Portanto, mais do que ficarmos simplesmente pelas rubricas ou um bocadinho pela parte legal da coisa, o que é que se deve, o que é que não deve fazer, Sim. é formar então o povo de Deus a perceber então o sentido da liturgia e como é que se pode então de facto entrar nesta fornalha ardente que o Papa nos fala, que é a missa em particular, não é? Que de facto é assim o ato litúrgico mais frequente e também o mais rico, não é? Que é Sim. o próprio Jesus que se entrega, e como é que então o povo de Deus pode entrar mais dentro da ação litúrgica. É engraçado como tu também já ouviste esta expressão, e nós se calhar no acompanhamento que fazemos dos jovens já tivemos ou já ouvimos falar da coisa chamada missa explicada. Sim. Né? Que é muito aquela consciência das pessoas que celebram a missa desde sempre, não é? como nós, não é? Vamos à missa todos os dias ou todos os domingos, e que há muitos gestos, há muitas orações que não, ou que passam despercebidos ou que não sabemos. Então há às vezes essa escolha de passar por este caminho, né? De estar a celebrar a missa e de ir pouco a pouco ir explicando o sentido dos gestos, né? Há algumas explicações que são um bocadinho mais como é que se diz? Mais terra a terra, no sentido de trazer para imagens de refeição, de encontros de pessoas, coisas mais que apelam mais ao coração, não é? Aqui o Santo Padre, as explicações que vai dando sobre a liturgia, nomeadamente sobre alguns passos, alguns gestos, alguns momentos da missa propriamente dita, fala sobretudo da ação de Cristo, né? E por isso é muito engraçado e muito decisivo também lermos este texto, porque nos ajuda de facto a perceber o alcance daquilo que nós fazemos mais habitualmente, mais comumente, quando rezamos todos juntos. Aliás, a liturgia significa isto mesmo. É uma ação comum, uma ação de todos. Se quisermos, é a ação de Cristo, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo. A Igreja é o corpo cuja cabeça é Jesus. Por isso, na liturgia, e particularmente na liturgia da missa, mas em todas elas, na liturgia o que acontece é uma ação de Cristo pela e para a sua Igreja. Isso é muito importante nós termos consciência, porque de certeza absoluta, se nós estivermos bem presentes e quando chegamos à missa, não é? Ou à igreja para celebrar a missa, se soubermos e saborearmos que aquilo é uma ação de Cristo, se calhar há tantas coisinhas pequeninas que nós não damos atenção que conseguimos resolver, nomeadamente chegar a horas. Começar logo o início. Sim, nomeadamente saber que Cristo está completo, está inteiro naquela ação, não é? E não lhe falta o dedo do pé porque só chega 10 minutos depois, ou não lhe falta um cabelo porque só chega um quarto de hora depois, mas nós, como Assembleia reunida, somos de facto, somos espiritualmente, de facto, esse corpo de Cristo que faz acontecer, né, aquilo que os gestos significam. Mas pronto, então é mais ou menos com este teor, com este tom, o Santo Padre escreveu esta carta para todos nós, como Igreja, estarmos despertos e irmos sendo também formados para a riqueza do símbolo, da linguagem, dos gestos, né, da liturgia. E pronto, e se quiseres começar logo no princípio, fala da importância de nós contemplarmos a beleza e a verdade da celebração cristã. Saber que a celebração cristã não é um gesto que nos abstrai do tempo nem da nossa realidade, mas está muito ligado a hoje. Trazemos a missa, é o memorial perene, né, da paixão de Jesus, por isso nós celebramos no hoje, celebramos o gesto de Jesus. Daquela entrega de Jesus ao Pai na cruz, não é? Que depois também foi antecipada na missa, é isso mesmo que estamos sempre a atualizar, não é? Estamos a trazer, a fazer esse memorial, estamos a ver como se fosse hoje, não é? Sim. E de facto por isso é que é uma presença real, que quando nós falamos que Jesus está presente
é um memorial que não é só um lembrarmos como vamos lá contar as histórias do passado, não, é mesmo uma, por isso é que é beleza e verdade, não é? Não é uma coisa verdadeira, não é uma simples representação sem substância. Sim, e hoje, como diz o Papa Francisco, não só em relação a esse gesto único de Jesus, né, que se ofereceu por nós na cruz há 2000 anos atrás, mas também como uma pré-figuração, como uma imagem, como uma preparação e o anúncio do hoje eterno, que é a eternidade, que tem também esta marca do banquete das núpcias do Cordeiro, para o qual todos somos convidados. Por isso, a celebração litúrgica traz para o hoje esse tempo e a eternidade, né? Esse gesto único de Jesus e que se quisermos, que anuncia e que nos prepara e que para aquela ação da eternidade. Aliás, nos livros da Sagrada Escritura, quando se fala do céu, tem muito, se quisermos, a linguagem eucarística, de estarmos todos à volta do Cordeiro, né? A aclamá-lo, a louvá-lo, Hosanna, Hosanna, é Hosanna, Hosanna, não é? Isso é Isaías, mas pronto, a aclamá-lo com cânticos de alegria, aleluias e coisas parecidas, não é? E por isso a celebração cristã não apenas nos faz viver o nosso tempo, não é, em Cristo, como também nos dispõe, nos prepara, nos anuncia essa eternidade quando ele for tudo em todos. Por isso, se nós temos consciência dessa presença viva e atuante de Jesus, com certeza que o nosso desejo de só ser para Ele, de o pôr em primeiro lugar, há de ser mais presente, né? Aliás, é bom que, assim como aconteceu com os discípulos de Emaús, na fração do pão, os seus olhos reconheceram o ressuscitado. E que antes, na sua tristeza, estava apenas o morto, estava apenas a cruz e a desilusão. Depois, pela Eucaristia, os seus olhos abriram-se e reconheceram que Jesus estava vivo, né? Podiam ver e acreditar na ressurreição. Nós também podemos ter a mesma experiência na liturgia, tomando consciência e experimentando aquilo que são as nossas desilusões, as nossas tristezas, ver, ouvir, né? Conhecer, comungar a vitória do ressuscitado. Pois é, nesse sentido mesmo que o Papa, ao escrever esta letra, esta carta apostólica, letra em italiano, não é? É que nos diz que aqui nos vai dar apenas alguns pontos de reflexão para entrarmos precisamente nessa comunhão com este grande mistério que é celebrado, não é? E então, Padre Nuno, que pontos é que nós queremos assim sublinhar? Eu acho que o primeiro e decisivo é olhar para a liturgia como lugar de encontro com Cristo. Ou seja, nós não vamos lá ouvir umas coisas sobre ele para depois meditarmos interiormente sobre a sua presença, não sabemos aonde. Nós não vamos lá para irmos ganhando créditos para um dia nos encontrarmos com ele. A liturgia, a ação orante da Igreja, a ação comunitária da Igreja é desde já esse lugar de encontro vivo com Cristo. E se isso não acontece, ou seja, se nós vamos à missa, ou vamos ao batismo, ou ao crisma, ou o que seja, se nós vamos a cerimónias de bênçãos ou das exéquias, não é? E não estamos dispostos ou disponíveis para o reconhecer, não é? Para nos encontrarmos com ele, aquilo não é nada, não é? Pode ser até uma obra-prima engraçada, seja porque tem cânticos muito bonitos, ou porque a igreja é extraordinária, ou porque é muito bom fazermos parte assim de uma multidão, ou seja, sentirmos participantes de um grupo maior, estamos com os nossos amigos ou com a nossa família, é ali um bom hábito, um bom tempo, com tantas distrações ao longo da semana, temos ali um tempo assim maior de recolhimento, mas não, ou seja, tudo isso, se não for sinal, lugar, momento, para nos encontrarmos com Cristo vivo, estamos enganados, não é? E depois, por outro lado, é a certeza de que Jesus está ali,
Às vezes as pessoas perguntam, mas é preciso ir à missa, não sei o quê, não sei o que mais, é preciso ser batizado para isto ou para aquilo, é preciso ser crismado para ser um cristão, não sei o que mais. Eu digo, olha, eu não sei como é que é fora disso. Não sei, não nos foi dado por Jesus, não nos é ensinado pela Igreja, por isso eu não posso dizer que não está fora da Igreja, porque acho que é um absoluto que não me depende de mim, não é, dizer isto. Agora, o que eu posso dizer com certeza e com convicção universal, não é, e com fé, é que Jesus está vivo, está atuante nos seus sacramentos. Por isso, se alguém se quiser encontrar com ele, não de uma forma mágica ou assim muito, se calhar até muito, não sei, com estas expressões assim mais espiritualoides, Nosso Senhor lá sabe os dons e as graças que dá a cada um consoante a sua sensibilidade, mas está verdadeiramente, sacramentalmente presente e atuante nos seus sacramentos. Por isso, sim, é bom nós não termos medo de estarmos também presentes. É que o Papa diz mesmo que, ou seja, quando vamos à missa, por exemplo, não é simplesmente esta adesão mental ou vamos lá ouvir uma história e conhecer um bocadinho mais sobre Jesus, mas é mesmo um mergulho, não é? Ele diz que é um mergulho na sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Tem toda a vida de Jesus, estamos nós a tornarmos parte disso. E aliás ele diz um pouco mais para a frente, não nesta primeira parte, mas que diz que o fim de toda a liturgia é que nós nos tornemos mais Cristo. Sim. Portanto, participando nisto, participando na morte, na ressurreição de Jesus, na sua ascensão, na sua vida inteira, também o nosso coração vai se tornando cada vez mais parecido com o coração de Cristo. Sim. Vamos sendo cristificados, não é? com o tempo. E participar na missa e em todas as ações litúrgicas faz isso. Se de facto deixarmos que o nosso coração se abra a ser transformado pelo coração dele, não é? Sim. Sim, o Papa também diz de uma maneira muito bonita que o culto por excelência é a oferta de Cristo na cruz por todos nós. Ou seja, essa é que é a verdadeira oração, ou seja, o verdadeiro gesto de entrega ao Pai que agrada aos olhos de Deus. Por isso, a única possibilidade, diz o Papa Francisco, aqui no número 15 desta carta, né? A única possibilidade de poder participar desta sua oferta é nós tornarmos filhos no Filho. Ou seja, é o sujeito que atua na liturgia, na oração da Igreja, ser Cristo. E ser Cristo, Igreja, ser Cristo unido ao seu corpo místico que é a Igreja. Por isso, não é uma ação humana per se, não é uma ação nossa, a começar em nós e acabar em nós e a depender de nós, das nossas capacidades, da nossa atenção, mas é uma ação que todos nós somos convidados de nos abrir, não é, para participarmos na ação de Cristo e para nele e por ele recebermos as graças que essa ação traz, não é? Em todos os sacramentos nós recebemos essa graça sacramental. O sacramento do batismo é o sacramento de uma vida, de uma nova vida, de uma adesão total a Cristo para que a sua divindade, o seu espírito aconteça em nós e por aí adiante, não é? Principalmente o sacramento da Eucaristia, sermos curados e alimentados por ele próprio, que por nós se entregou na cruz. Mais ideias, Padre Nuno? Depois, há uma ideia que o Papa Francisco usa várias vezes, nomeadamente usou em relação à alegria do Evangelho, uma carta que ele escreveu há tempos, há 5 ou 6 anos, já não me lembro. Se calhar já foi há mais. Há mais, foi logo no princípio. Pai, 2014. É lá, o tempo passa a voar. Então, o Evangelho Gaudium, o Papa Francisco, sobre a alegria do Evangelho, sobre a alegria de nós anunciarmos o Evangelho, e ele fala de 2 tentações muito comuns no nosso tempo atual e que aqui também refere em relação à liturgia, à forma como nós rezamos em igreja. E as 2 tentações era o gnosticismo, mais voltado para um certo subjetivismo da pessoa, ou seja... Sim, eu é que sei como é que isto aqui funciona e tenho este conhecimento especial, não é? Participo destes símbolos todos para me salvar, não é? No fundo. Exatamente, por isso é uma oração muito individualista, muito... eu preciso de sentir, preciso de perceber estas coisas todas, eu estou aqui a celebrar a minha missa, não é? À minha maneira, a comungar da minha forma, a fazer as minhas coisas no meio desta multidão, mas um gesto muito individual e muito centrado em si.
E pode acontecer, ou seja, é óbvio que na nossa oração tem que ser uma oração sempre pessoal e inteira, temos que estar inteiros nas coisas, temos que estar lá com o coração, temos que estar com a nossa vida, temos que estar lá com o nosso humor e até mesmo com o serviço que nos é pedido também para este gesto litúrgico. Mas nunca pormos o foco nisso. Ou seja, a ação é da Igreja, ou se quisermos, a ação é de Cristo pela sua Igreja, é a oração de Jesus no seu corpo místico que é a Igreja. Por isso nunca deixarmos que seja este subjetivismo ou individualismo a marcar a nossa celebração. Por isso é muito estranho, é muito desafiante, é muito difícil de integrar e de superar coisas que podem ser boas, não é? Mas que depois, vividas desta forma, podem destruir a unidade do corpo. Não vou dar exemplos concretos, até porque são coisas para lá disto, mas pronto, mas também podem passar por aqui, não é? A forma que a pessoa tem que, não sei, já me aconteceu tudo, não é? De pessoas como chegaram 30 segundos depois, então já não podiam comungar, ou pessoas que se distraíram porque uma pessoa estava a tossir, então aquela missa já não era boa e tinha que comungar não sei o quê, ou tinha que confessar-se logo a seguir. Ou seja, os gestos ou seja, o juízo da ação ser preponderantemente individual, ou individualista, ou subjetivista. E não pode ser. Ou seja, nós nunca devemos perder o nexo, perder o fio, que aliás, a liturgia naturalmente é uma celebração comunitária, ou seja, ninguém está lá sozinho a rezar, não é? E mesmo quando rezamos sozinhos, mesmo quando o padre celebra a missa sozinho, ou celebra só com uma pessoa, diz sempre: o Senhor esteja convosco, abençoe-vos, ou seja, está sempre num ato que é em prol da Igreja inteira, sempre. Sim, não e é sabemos que si mesmo, que é a Igreja inteira que está a celebrar, que é Cristo que está a celebrar. E além disso, havia outro tipo de mundanismo espiritual, não é? Que ele também falava deste gnosticismo, mas também de um neopelagianismo, não é? Sim, o neopelagianismo é um bocadinho aquela ideia de nós temos que ser muito, muito puros e sãos, porque senão não podemos aproximar-nos do Nosso Senhor. Por isso, na liturgia, isso às vezes vive-se naquele, se quisermos, no rubricismo excessivo, ou seja, estarmos muito preocupados, não é, de fazer as coisas todas muito direitinhas, e se não somos capazes, então não somos dignos sequer de nos aproximar. E porventura também, mais do que isso, isso é um problema de consciência individual que naturalmente vai sendo formada pelas graças sacramentais, mas mais do que isso é o olhar que nos faz ter em relação aos outros. E aqueles que se calhar depois não se joelham são criticados, ou que não põem as mãos postas são julgados, ou aqueles que chegam não sei o quê, faz-nos sentir mal por fazermos parte da mesma comunidade, ou que andam vestidos assim, ou que andam vestidos assados. Por isso é muito importante nós combatermos estas tentações que não são cristãs. Ou seja, se sabemos que o ato da liturgia é uma ação de Cristo por nós temos é que estar abertos e disponíveis na nossa fragilidade e na nossa humilhação, na nossa humildade, para sermos por Ele assumidos, não é? E consagrados ao Pai. Sim, portanto isto aqui era um bocadinho os riscos que o Papa nos falava, porque depois o foco da carta não era tanto só dizer: olha, atenção que estes riscos, portanto... Não, antes pelo contrário. Mas aliás, essência... o Santo Padre depois dá muitas sugestões, por assim dizer, muitos alertas a partir destas coisas, não é? A essência era isto, de facto, era formar para a liturgia, portanto ajudar o povo a perceber então o que é que acontece e como é que podemos nós participar disto para nos tornar mais Cristos. Sim. E como é que a própria liturgia nos vai formando, não é? Formar para estar pronto para ela. Sim. E estando nela, como é que isso também nos vai transformando? Sim, aqui uma das ideias que ele dá é a redescoberta da beleza da liturgia não é só, nem sobretudo, uma busca da estética de ritual, não é? Que se preocupa apenas com uma observância cuidadosa exterior de um rito, ou se satisfaz com uma escrupulosa observância das rubricas, não é? Ou seja, o Santo Padre não está aqui a dizer que é mau a gente fazer as coisas direitinhas, claro que não. É
é ótimo. O Papa diz mesmo no número 23, sejamos claros, todos os aspectos da celebração devem ser cuidadosamente cuidados, todas as rúbricas devem ser observadas. Não é? E tal atenção bastaria para evitar que se roube muita coisa à Assembleia Orante. Não é? Bastava fazer tudo certinho para já dar muita coisa boa, não é? Mas como diz o Papa, mas mesmo que se garantisse a qualidade e o bom andamento da celebração, isso não seria suficiente para tornar plena a nossa participação. Por isso é que é importante essa formação litúrgica, para que na beleza dos gestos, dos sinais, não é? Das orações, dos cânticos, dos silêncios, para que tudo isso de facto nos ajude a participar nesse mistério, a viver esse mistério. E porque sabemos, se calhar, um bocadinho por experiência, não é? Pelo menos eu lembro quando não era nem seminarista nem nada, e que ia-se à missa, e às vezes era aquela coisinha chata que irritava e que nos distraía completamente. Se calhar não devia, que devíamos, falo pelo menos por mim, se calhar podia estar um bocadinho mais atento ao central, que de facto era ali a presença de Jesus que nos ia formando. Mas sei lá, uma música chata, qualquer coisa que nós não. Uma leitura mal feita, às vezes distraía. Portanto, o que o Papa diz, atenção que sim, claro que é preciso cuidar bem, porque pode distrair e pode não ajudar de facto a viver isto como deve ser. Mas também não façamos isso o centro, não é? O centro é o todo e é a ação de Cristo, muito mais do que tudo o resto, todas aquelas que são as coisas que apontam para aí e que ajudam a de facto descobrir isso. Mas uma coisa que o Papa falava nesta parte, digamos, da formação para a liturgia, é que tínhamos de facto de redescobrir e voltar a ser capazes de uma linguagem simbólica. Ele diz que o homem moderno hoje em dia perdeu por completo, nesta era do smartphone e na era em que tudo é imediato, tudo é acessível. Aquilo que são os símbolos que apontam para outra coisa, que no fundo são todos os gestos também que se fazem na liturgia que nos ajudam a aprofundar isso, perdeu-se. Portanto, hoje em dia, falar de linguagem simbólica tem de ser uma tarefa a voltar a fazer. Hoje em dia as pessoas não têm tanto essa noção do símbolo, não é? Daquilo que aponta para, ou a levam para um absoluto, não é? Tornam o símbolo um absoluto, ou então não lhes diz nada. Portanto, que é assim uma coisa que não aponta para lado nenhum. E portanto, perceber, voltar a ganhar esta capacidade simbólica que também faz parte da liturgia, não é? Que são símbolos, não é? Tudo aquilo que acontece na liturgia são símbolos que apontam para o centro, que é Jesus. E aqui, como ele dizia, da formação pela liturgia, é a própria forma como a gente reza, também nos vai ajudando a perceber melhor e a experimentar melhor essa riqueza simbólica de todos os gestos da liturgia. Assim, um exemplo parvo que eu me lembro quando era mais miúdo, e que também já ouvi algumas vezes agora que sou pastor, que sou padre, não é? Eu lembro quando miúdo comecei a cantar lá no coro lá de uma das missas lá da minha paróquia, as primeiras missas, eu lá sabia o que é que acontecia na missa, eu estava sempre preocupado com o cântico que vinha a seguir, estava sempre preocupado na cabeça a ver se não ia desafinar ou se não ia fazer não sei o quê, por isso eu passava as missas todas e aquilo tinha sido um conjunto de ansiedades e de nervosismos e de preocupações e às vezes também de humilhação ou de um certo orgulho por ter cantado mal ou ter cantado bem, mas depois eu lembro-me miúdo de pensar no final da missa, dizer, mas eu vim à missa ou vim a um concerto? Eu vim à missa ou vim fazer o quê, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? E é engraçado que quanto mais naturalmente nós como coro íamos cantando na missa, deixou de ser uma coisa focada em nós, focada nesse gesto da música ou do cântico, e passou de facto a ser um serviço a toda a comunidade, a todo o grupo, que as pessoas nem sequer olhavam para nós, ou seja, fazíamos parte do mesmo corpo, da mesma comunidade, e por isso o cântico ajudava-nos a rezar ainda melhor, porque não só tínhamos ensaiado, tínhamos visto porque é que estávamos a cantar aquele cântico e não outro, nomeadamente o Salmo responsorial, que tinha a ver com a liturgia da palavra. Por isso, o facto de nós trabalharmos e de nós ensaiarmos e de nós estarmos lá mais tempo antes para esse serviço do coro, aquilo que no princípio era uma distração, e porventura até era mesmo um afastamento daquilo que era a ação de todos, o facto de fazermos aquilo recorrentemente, o facto de rezarmos liturgicamente, aquilo fomos sendo naturalmente formados. Por isso, é porque vimos à missa, e é porque vimos à missa, porventura, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma comunidade, que vamos aprendendo também a rezar e vamos aprendendo também a dar atenção aos sinais. Ou seja, é uma coisa impactante, não sei se já sentiste isso ou não,
Por exemplo, lá no hipódromo, aquilo era uma tenda, era muito grande, não é? Por isso nós não sentíamos a resposta das pessoas. As pessoas falavam, mas o som não vinha, parecia que estávamos a rezar assim no vácuo, não é? Que o som não andava. E agora na igreja, não só as pessoas estão mais condensadas, por isso há mais pessoas em menos espaço, mas também a própria arquitetura da igreja permite, não é, que as pessoas, quando rezem o Pai Nosso, venha uma força que não nos deixa na mesma. Ou seja, é certo que o Pai Nosso nós já sabemos de cor e já rezamos em todos os momentos, mas na liturgia, naquele momento do rito da comunhão, nós rezarmos todos, não é, a uma só voz, a um só ritmo, não deixa de ter um peso extraordinário, porque faz-se aquilo, não é? Uma coisa, as pessoas não estão no sítio, mas nós no presbitério ouvimos o corpo da igreja, mas ouvimos também as sacristias. Como o corpo da igreja não leva as pessoas todas, as pessoas também estão nas sacristias para participar na missa. E é engraçado como a sacristia é mais pequenininha e tem o seu próprio som, às vezes rezam em velocidades diferentes. Então há um mais rápido, outro mais lento, mas é o corpo que está a rezar na sua casinha própria, por assim dizer, não é? Por isso é muito engraçado de ver como é de facto um corpo, uma comunidade que reza a uma só voz, a um só ritmo. Pronto. E como estão em sítios diferentes, não se ouvem assim tão bem, por isso é apenas um sinal de como a liturgia, como a ação da oração em igreja, por si só, nos vai formando. Não apenas, se quisermos, tecnicamente, porque a gente vai aprendendo a rezar todos à mesma velocidade, a sabermos estar todos de pé ou sentados ou não sei o quê, a sentirmos em casa quando estamos na igreja, a darmos também já o padre nem sempre naquilo que diz, ou na forma como diz, ou assim, no tom que usa para a homilia, nem sempre faz um bom serviço para toda a gente, não é? O facto de nós já sermos da casa, sermos da família, as pessoas percebem isso e conseguem limpar aquilo que é mau humor ou má preparação ou má disposição ou uma palavra que saiu errada, ou seja, uma piada de mau gosto que possa ter acontecido. Sabem tirar isso e focam-se também numa mensagem que Nosso Senhor, com certeza, mesmo no meio dos nossos disparates, pode querer passar. Por isso, a Assembleia, a ação da liturgia, por si só, também nos vai formando. Por isso, é muito mau quando a gente celebra mal, porque também nos forma mal. Pois. É muito mau quando nós estamos habituados a chegar sempre tarde, ou a não servir, a não participar, não é? a não cantarmos, a não prepararmos as leituras, a não acolitarmos, não é? A não termos devoção na comunhão. É muito mau quando os gestos da missa, não é, fazem com que aquilo possa ser assim uma coisa de usa e deita fora, passo lá e vou voar, não é? É a pior coisa. Eu percebo que nós estávamos habituados a missas de hora a hora, não é? E por isso tínhamos que sair e tínhamos que chegar todos ali em 5 minutos, como acontece às vezes, né? Em alguns países estrangeiros, assim, em alguns países turísticos, né? Que até existem polícias sinaleiros, né? Lá dentro da igreja, que é para a gente não se atropelar e uns saem por um lado, outros entram por outro e temos que sair rapidamente porque há missas a todas as horas. Mas não é bom, né? Que o padre, antes de dizer ide em paz, o Senhor vos acompanhe, já a igreja está vazia, não é? Não é bom quando a gente comunga e o sítio depois do pós-comunhão é a porta da igreja para sermos os primeiros a sair. Ou seja, não é sinal, ou seja, não estamos a dizer nada uns para os outros, não é? Da importância e da verdade daquela comunhão espiritual com o Nosso Senhor. Por isso, a forma como celebramos forma-nos melhor ou pior para a beleza e para a riqueza desses sinais. E o Papa diz mesmo que às vezes não é preciso muitas palavras para se ensinar isto. Ele diz, por exemplo, que basta fazer as coisas com calma, por exemplo, ensinar uma pessoa a ajoelhar-se diante de Nosso Senhor, ensinar a fazer o sinal da cruz, fazer a profissão de fé, portanto, creio em um só Deus, também com calma e com atenção àquilo que se está a dizer. Às vezes basta isso, não é preciso o padre estar a dizer muitas coisas, não é preciso estar a dar grandes explicações ou grandes conferências para explicar, mas nos pequenos gestos dar o valor devido e lá está, estar onde se deve. Como dizia o padre agora com este exemplo que é tão clássico, que eu já comunguei, vou estar à porta que é para a seguir
ser o primeiro e não apanhar confusão, não é? Sim. Estou-me a rir, mas quer dizer, se calhar eu também fazia isso há uns anos, portanto não... Fazíamos todos, normal, Mas- não há problema nenhum. Não há... Mas é mesmo... Mas tu imagina, eu agora estava a lembrar de Nova Iorque. Uma vez estive lá em Nova Iorque e íamos lá à missa à catedral. E os americanos joelham-se em sítios, em alturas diferentes do que nós. Não é? E aquilo ajudou-me a celebrar a missa. O facto de antes da comunhão toda a gente se joelhar, era óbvio que eu também me joelhava, não é? Eu estava ali a fazer o quê? No meio daquela catedral, joelhava-me também. E aquele gesto de joelhar, naturalmente, me dispôs a rezar de uma maneira diferente. O facto de no final da comunhão todos se joelharem, como é óbvio, mesmo que não fosse o meu hábito ou o meu gesto comum de joelhar, como é óbvio, eu também me joelhava. Ou seja, estamos todos no mesmo corpo. E o facto de fazer aquele gesto permitiu-me rezar de forma diferente. Não é? Se de repente, como acontece ali numa missa, em que no cântico de final fica toda a gente na igreja a cantar. É óbvio que a maior parte das pessoas não quer sair da igreja, não é? Porque não quer dar nas vistas. Ou seja, o corpo, naturalmente, uma das coisas que nós procuramos fazer aqui, por exemplo, nas missas de primeira comunhão, que são as missas da missa, por assim dizer, não é? Em vez de fazermos uma cerimónia à parte, com um corpo que não existe, não é? Com uma assembleia que nunca foi criada, mesmo que sejam pessoas que habitualmente vão à missa, nunca foram à missa assim, daquela maneira, todos juntos, não é? O que nós procuramos fazer é que celebrem a missa junto da assembleia que normalmente celebra a missa. E para essa assembleia ter o estômago, não é? Ter um hábito, ter uma linguagem simbólica necessariamente forte para poder integrar, para poder ajudar a que aquelas pessoas que habitualmente não vêm cá à missa, ou que porventura até que nem sequer tinham o hábito de ir à missa, possam experimentar logo dessa ação de toda a igreja. E claro que isso logisticamente é uma grande dor de cabeça, mas teologicamente tem muito mais sentido Claro. e também de experiência é a nossa missa, é nossa como quem diz, não é? Sim. É aquela de onde eu faço parte, não é? Habitualmente. Sim. Uh, Pronto, Bem. depois, para terminar, só assim uma parte assim mais engraçada, não é? Que fala da arte, não é? Da arte de celebrar. Diz o Papa Francisco de uma maneira muito, muito bonita, que a diferença entre o artesão, ou seja, o que faz a arte, a parte técnica, e o artista. E o artista que que é possuído pela arte, ou seja, que cria que é um servidor da arte, ou seja, a arte já está nele e ele deita cá para fora, não é? E por isso ele fala também da arte celebrativa, não no sentido só do artesão, não é? Daquele que cumpre as coisas todas direitinhas. Claro que sim, mas é um artista que é possuído pela arte, possuído pela oração, pelo Espírito de Cristo, para depois, naquilo que faz, naquilo que realiza, traduzir essa presença sempre renovada, né? E aqui, por exemplo, fala dos momentos de toda a Assembleia. Aqui nesta parte da arte celebrativa dá destaques também aos padres, aos ministros que na liturgia agem na pessoa de Cristo, e por isso têm uma responsabilidade muito particular. A forma como não é controlar, como é conduzem a celebração, ajudam mais ou menos a pessoa a rezar, não é? A forma como fazem os silêncios, a forma como falam para as pessoas, a forma como fazem os gestos, de uma maneira que as pessoas também possam ir compreendendo e aderindo ao significado dos mesmos, também tem muito a ver, não é? Mas a Assembleia, e no número 51, assim só como descrição, só para ver, para todos nós vermos como há tantas coisas tão pequenininhas que a gente já faz sem pensar, como podem ser tão importantes naquilo que é o gesto da liturgia, né? Então diz o Papa Francisco: pensa em todos os gestos e palavras que pertencem à Assembleia. Reunir-se, ou seja, estarmos juntos, estarmos no nosso lugar, né? Estarmos dispostos para começarmos a oração, a celebração. É tão diferente nós chegarmos a horas. E a horas significa chegarmos antes de tempo para fazermos silêncio, não é? Para porventura até relermos uma última vez o Evangelho que vamos ouvir, vermos se é preciso alguma coisa, preparar alguma coisa,
porque aconteceu um imprevisto qualquer, ou seja, chegarmos a tempo, estarmos reunidos para quando o padre entrar na igreja para começar a Eucaristia, começarmos logo o primeiro Amém ou o primeiro cântico de entrada, já sei com a Assembleia toda reunida. Às vezes o chegar fora de tempo significa que não damos importância, não é? Fui convidado pelo Presidente da República, onde ele é aqui da nossa paróquia, se calhar não é o melhor exemplo, mas pronto. Fui convidado por um amigo espetacular que eu não vejo há 10 anos, não é? E que tem uma hora para estar comigo, não é? Fui convidado para ir lá à casa dele. Então pronto, chego um quarto de hora atrasado, também não custa nada, não é? É logo um sinal de desleixo. Uma coisa é, de facto, eu não sabia bem e fui, cheguei, tentei, mas apanhei trânsito, isto e aquilo e aquilo outro, e estou ansioso e cheguei 10 minutos atrasado. Outra coisa é, está bem, vou saindo, a missa demora tanto tempo, não é? Por isso o reunir-se é logo um gesto que muda quase tudo, não é? Na forma como a gente celebra a missa, não é? Depois pós-acólitos, o andar cuidadoso na celebração, ou seja, temos gestos rituais, gestos litúrgicos e não assim ou nós estamos também, não andarmos assim de um lado para o outro, não é? Assim, no meio da missa, enquanto se está a ler as leituras ou enquanto se está a fazer a oração, e andamos ali pelo meio da igreja e distraímos toda a gente, não é? Estar sentado, de pé, de joelhos, estarmos a cantar ou ficar em silêncio, respondermos bem às aclamações normais ao Evangelho ou a Jesus presente na Eucaristia, o olhar, o ouvir. Há tantas formas pelas quais a Assembleia, como um corpo, participa na celebração e elas são mais importantes do que parecem. É engraçado como às vezes missas tão simples, não é? Tão sem cânticos, porque não são de domingo, se calhar sem acólitos, porque não é necessário, porque não tem ninguém, mas a forma como as pessoas fizeram silêncio, estiveram atentas, ou seja, a forma como são sinal de uma beleza maior. Uma das coisas que reparei lá em baixo nas férias agora, foram muitas famílias e com pequenininhos, e era engraçado como eles, com algum cuidado, com certeza, continuavam a educar as crianças para saberem estar numa igreja, mas o maior cuidado que tinham na prática era estarem a rezar. E quando os pais rezam, quando a Assembleia reza, quando o ambiente é de oração e de atenção, os miúdos bebem isso. Pois é. Os miúdos usufruem também dessa beleza, dessa atenção, dessa presença, e vão intuindo essa presença, porque vêm os pais a cantar, a rezar, a pôr-se de joelhos, e é tão engraçado ver os pequenininhos com 2 ou 3 anos, que são os reguilas e que porventura passa-lhes tudo ao lado, mas a porem-se de joelhos também, ou tentarem porem-se de joelhos também, ou a abençoarem-se sem saber ainda bem o sinal da cruz. E porquê? Porque a Assembleia faz. E vão aprendendo aos poucos, né? Claro. Que melhor escola. Às vezes na nossa cabeça vamos lá distraí-los, que é para eles não chatearem muito. Sim. Mas se fizermos o que é a nossa parte, eles aos poucos vão começar a imitar, não é? Vão começar a ver os pais a fazer e querer fazer também. Se fizermos nós isso com autenticidade, não é? Sim. E para terminar da minha parte, ou seja, isto aqui eu ainda vou ler isto outra vez, várias vezes, e depois também vai ficar na nossa descrição um link do livro já traduzido em português para as pessoas poderem ler com toda a atenção, sublinhar e ver, não é? Não para nos estarmos a julgar uns aos outros, fazemos os gestos todos direitinhos ou falsos, mas para continuarmos a crescer, para continuarmos a valorizar, não é, essa beleza da liturgia. Mas uma das coisas que é tão querida ao Papa Francisco, que a gente vê como ele celebra a missa, não é? Que é o silêncio. O silêncio litúrgico, diz ele no número 52, não é? O silêncio litúrgico é algo grandioso. É símbolo da presença e da ação do Espírito Santo que anima toda a ação da celebração. E é engraçado como o silêncio marca alguma mudança de atitudes, não é? Ele diz que o silêncio está no ato penitencial, quando diz reconheçamos que somos pecadores, depois há ali um breve silêncio, porventura temos que ser mais claros nesse silêncio, né? Depois do convite à primeira oração, quando dissemos oremos, para a oração coleta, também haver ali um tempo mais largo de silêncio. Depois um silêncio que é normal porque as pessoas andam de um lado para o outro, que é na liturgia da palavra, ou seja, no princípio das leituras, o leitor tem que vir do seu sítio, por isso há ali um tempo
espero eu que seja de silêncio, para nós darmos atenção às leituras, e depois no final também das leituras, quando as pessoas andam de um lado para o outro, e porventura até também no final da homilia, coisa que eu habitualmente não faço, nunca fiz, porque nunca vi fazer, né? Nunca, e parece-me sempre, mas pronto, mas se calhar vamos começar tu fazes isso de vez em quando, eu não. Depois na oração eucarística e depois da comunhão, não é? O silêncio, como diz o Papa Francisco, não é um refúgio interior para nos escondermos em algum tipo de isolamento íntimo, isso contraria o espírito da celebração, mas é um ponto de chegada dentro de uma sequência litúrgica. Por isso, recapitulando os momentos que ele acabou de mencionar, o silêncio transforma-se na dor do pecado no desejo de conversão. Na altura do ato penitencial. Desperta uma prontidão para ouvir a palavra e desperta a oração. Na oração coleta e no início das leituras. Né? E ela dispõe-nos a adorar o corpo e o sangue de Cristo antes da comunhão e depois da comunhão. Ou seja, sugere a cada um, na intimidade da comunhão, o que o Espírito efetuaria nas nossas vidas para nos conformar ao pão partido. Por isso, por meio dessa oração e desse gesto do silêncio, por meio da comunhão, o Espírito dá-nos forma, né? Forma-nos. Isso é apenas um exemplo muito bonito, apenas de um parágrafo de, 65 parágrafos que o Papa escreveu para nos dar formação litúrgica, teológica, né? Para a gente aprender e se expor cada vez mais a celebrar bem esta nossa liturgia em todos os sacramentos. Muito bem, isto já vai longo o programa de hoje. Sim. Iremos falar ainda um bocadinho, mas que fica para a próxima, então depois na prática, no que diz respeito à paróquia, o que é que íamos fazer em relação a leitores, ministros da comunhão. Sim, podemos, nós explicamos o que é, mas podemos dizer que temos que fazer, não é? Nós já percebemos que 2 anos de pandemia, celebrámos missa na tenda, voltámos às nossas comunidades e o corpo, não é? Mudou um bocadinho. Os membros mudaram um bocadinho, as pessoas mudaram um bocadinho. Algumas já foram para o céu, Deus as tenha no seu descanso. Outros foram ficando mais velhinhos e mais doentes. Outros vieram novos, não é? Que a gente não estavam cá. E por isso nós já reparámos que os ministros, os servos, aqueles que servem a liturgia, precisamos de renovação contínua, não é? E por isso, no próximo ano pastoral, estejamos atentos, e o ideal é todos nós lermos este texto do Papa Francisco, mas é bom, à partida, termos mais gente a cantar nos coros, não é? da paróquia, da igreja, nomeadamente em locais e missas em que não temos ninguém a cantar. Por isso é um serviço absolutamente necessário, que exige tempo, disponibilidade, ensaios, porque é um coro, ou seja, são várias pessoas a cantar e a tocar, mas é um serviço absolutamente preponderante na liturgia. Depois também a parte da palavra, das leituras. Não basta saber ler um livro na cama, não é? Ou saber ler de voz baixa. Ou seja, é um serviço que é importante meditar, rezar, conhecer a Sagrada Escritura, ter uma boa colocação de voz para as pessoas poderem ouvir, saber projetar a voz com o microfone, com a velocidade certa, para as pessoas, ouvindo a palavra, porventura pela primeira vez, poderem conhecer e acolher essa palavra feita carne, que é Jesus. Por isso também a formação e o cuidado de mais e melhores leitores para servirem as nossas celebrações, não é? E por último, os serviços da Eucaristia propriamente dita, o serviço do altar, nos acólitos. É muito importante este serviço, né? Este cuidado para que as coisas estejam prontas e o padre faça o seu serviço, né? O serviço à Assembleia reunida, exercendo bem o seu ministério, mas tendo essa colaboração e essa ajuda dos acólitos que preparam o altar, que apresentam os livros das orações, que preparam tudo para a celebração e que no final também arrumam tudo com todo o cuidado e sabem desse serviço extraordinário de participarem nesse gesto de Cristo. E de uma forma ainda maior, os ministros extraordinários da comunhão,
que durante este tempo estiveram ausentes do serviço principal, que é levar a Eucaristia aos doentes ou aos mais envelhecidos e frágeis pela idade, que não podiam participar presencialmente na Eucaristia, e também poder colaborar com o Padre na distribuição extraordinária na própria celebração. Por isso, todos estes serviços e ministérios devem levar uma profunda formação e renovação e serem sinal também da vivacidade da nossa comunidade. Por isso, estejam atentos e disponíveis, não é? Porque a partir de setembro, outubro, havemos de pouco a pouco, não é, continuar este nosso caminho. Uhum. E bem, podem depois enviar então sugestões, reações, comentários para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. Se for o caso, continuação de boas férias, ou ao menos de um bom verão. Continuamos neste caminho de oração juntos, assim a aprofundar então agora esta beleza da liturgia, para em conjunto então chegarmos até aquela liturgia celeste que encontramos no céu, que é para aí onde todos nos queremos encaminhar, e aí sim ser um com Jesus, que no fundo é esse propósito de tudo aquilo que é a liturgia. Pronto, e antes desta vez sim, já nos despedimos, terminamos apenas com uma carta que São Francisco de Assis mandou à sua ordem, aos seus irmãos, e que o Papa Francisco põe já no final deste texto que escreveu, já depois de assinado, escreve esta oração, esta carta, este também anúncio da beleza e da verdade da liturgia, e pronto, e depois quando terminar podemos logo ouvir esta nossa única música para continuarmos todos juntos este caminho, e a liturgia é essa ação por excelência. Por isso que estas nossas palavras, que fizeram eco ou deseco das palavras certas do Santo Padre, continuem a ajudar-nos a estarmos atentos à necessidade da formação litúrgica e para continuarmos juntos a rezar como Deus quer. Então diz São Francisco de Assis: que todos fiquem com medo, que o mundo inteiro estremeça e que os céus exultem, quando Cristo, o Filho do Deus vivo, estiver presente no altar nas mãos de um padre. Ó maravilhosa altivez e estupenda dignidade! Ó sublime humildade, ó humilde sublimidade! O Senhor do Universo, Deus e o Filho de Deus, humilha-se tanto que para nossa salvação esconde-se sob um pedaço de pão comum. Irmãos, vejam a humildade de Deus e derramem os vossos corações diante dele. Humilhai-vos para que sejais exaltados por ele. Não retenham nada de vós mesmos para vós mesmos. Que aquele que se vos dá totalmente possa totalmente receber-vos. São Francisco de Assis. Fizemos agora um pequeno momento de silêncio a seguir a recomendação do Santo Padre. E então, e até para a semana, se Deus quiser. Vamos vamos